Esta é Jerusalém, a cidade onde Jesus de Nazaré passou os seus últimos dias na terra. Hoje ela é uma vasta metrópole que vibra com o movimento agitado da vida moderna. Quando Jesus foi para esta cidade, há cerca de 2000 anos, Jerusalém era menor, mas não menos povoada ou vibrante. Mais de 40.000 pessoas viviam na área cercada por muros, hoje chamada de a Velha Cidade. A cidade atual não é o mesmo local que Jesus conhecia, mas podemos ainda sentir a sua presença nessas ruas antigas. Ele nasceu perto de Jerusalém, no vilarejo de Belém, mas foi criado no norte, na província agrícola da Galileia. Aqui tornou-se um homem, entre os artesãos, mercadores, donas de casa e fazendeiros da cidade de Nazaré. Hoje podemos ouvir os ecos do mundo que Jesus conhecia na vida cotidiana das pessoas que ainda levam uma vida semelhante aos seus vizinhos e familiares. Durante aqueles anos, depois da morte do rei Herodes o Grande, o Império Romano dividiu a Palestina em 3 partes. A Galileia ficou sob o comando de Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes. A outro filho, Filipe, foram dados os territórios do leste. Mas a Judéia e também Jerusalém estava agora sob o domínio direto de um governador militar romano. Sob o seu pulso forte, o poder do Império Romano era uma presença opressiva e ameaçadora. Mesmo na Galileia, onde Herodes Antipas respeitava a cultura e a tradição judaicas, não era fácil para as pessoas viver sob o comando de 2 leis diferentes. A lei religiosa judaica, que tinha suas raízes mais profundas nos 5 livros de Moisés, orientava todos os aspectos da vida cotidiana. E ela proibia ao povo judeu permitir que um estrangeiro reinasse sobre ele na terra prometida. Mas a lei romana, imposta pela força das armas, exigia obediência a um poder estrangeiro. Porém, para os judeus, mesmo o recenseamento romano era visto como um insulto intolerável, que queria demonstrar que o povo pertencia a Roma e não a Deus. E nas cidades situadas ao longo da planície litorânea, a cultura greco-romana era dominante. Havia arenas para jogos e combates e templos para a adoração dos deuses pagãos. Era um ultraje para os judeus, cuja primeira lei era: não tereis outros deuses além de mim. As rebeliões explodiram, lideradas por grupos religiosos como os zelotes, firmes na sua decisão de expulsar os opressores da sua terra. As colinas da Galileia eram conhecidas como o foco das insurreições. Milhares de rebeldes e insurgentes foram presos e crucificados. Foi neste mundo em ebulição que Jesus foi batizado por João, o Batista, e começou a pregar nas sinagogas da Galileia. Ele ensinava como os escribas e fariseus, e muito do que dizia ecoava os pensamentos destes conceituados e respeitados líderes. Mas Jesus se tornou um pregador itinerante, levando as suas mensagens diretamente aos homens, mulheres e crianças de todos os lugares. Ele escolheu os seus discípulos entre trabalhadores comuns, e não entre estudiosos, como faziam os escribas e fariseus. Pescadores, um coletor de impostos, um conhecido zelote. Em seus ensinamentos, Jesus usava exemplos da vida no campo, a colheita dos frutos da vinha, o grão das sementes, a guarda das ovelhas. Ele falava para pessoas trabalhadoras, como os galileus que conhecera quando era criança. Enquanto viajava para o sul, da Galileia para Jerusalém, Jesus congregava um número cada vez maior de pessoas que o seguiam, atraídas pelas suas palavras de amor, compaixão e esperança. E atraídas pelo seu poder de curar suas aflições e suas feridas.
E em Betânia, perto de Jerusalém, aconteceu o maior milagre de todos. Lázaro estava morto há 4 dias, quando Jesus o chamou de volta do túmulo. Essas curas e os milagres que Jesus fez levaram muitos a acreditar que ele era o Messias há muito esperado, o enviado por Deus para libertar o povo judeu. Uma vasta multidão seguia Jesus quando ele finalmente se aproximou de Jerusalém para a comemoração da festa da Páscoa. Jesus e sua época. Os últimos dias. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa de Jerusalém ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Muitos estenderam no caminho seus mantos, outros ramos que cortavam dos campos e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Uma recepção tumultuada aguardava o mestre itinerante da rústica Galileia, que se aproximava da cidade cosmopolita. Não havia dúvidas de que muitos viam nele a esperança para o futuro. Eles jogaram suas roupas na estrada diante dele, um sinal de respeito semelhante ao desenrolar de um tapete vermelho. E Jesus foi até Jerusalém, como se cumprisse a profecia contida em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala sobre a entrada de um rei. Agora, ele se aproximava de uma das maiores cidades do seu tempo, o centro da autoridade religiosa judaica e um ponto vital do poder romano sobre aquela terra. Jesus não reconheceria a Jerusalém que nós conhecemos hoje. Somente algumas pedras restaram da época em que vivia. Tudo mais foi destruído e reconstruído diversas vezes através dos tempos. Mesmo o muro em torno da Cidade Velha é comparativamente novo. Um sultão otomano, Suleimão o Magnífico, construiu o Portão do Leão, na parte ocidental do muro, cerca de 15 séculos depois da época de Jesus. O portão também é chamado de Portão de São Estevão, porque os cristãos de épocas mais recentes acreditavam que São Estevão o havia atravessado em seu caminho para o martírio. O Portão de Jafa, situado na parte oriental, foi feito pelo mesmo sultão do século XVI. Desde então, é uma das principais entradas da cidade antiga. O elegante Portão de Damasco, no norte, é um exemplo clássico da arquitetura islâmica. Acima do arco está inscrito: Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Hoje, as multidões de peregrinos atravessam os portões de Jerusalém em direção aos locais sagrados das 3 grandes religiões que reverenciam esta cidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os cristãos percorrem a Via Crucis, o caminho do sofrimento, que muitos acreditam ter sido a rota de Jesus em direção à sua morte no Calvário. Na verdade, os seus pés nunca tocaram estas pedras e os seus olhos nunca viram estas construções. Toda a cidade foi destruída pelas tropas romanas, literalmente jogada ao chão, menos de 40 anos depois da morte de Jesus. Mais tarde, as pedras foram aproveitadas na construção de uma nova cidade totalmente diferente sobre as ruínas. Jerusalém foi destruída e reconstruída diversas vezes desde então.
Por isso, não há como relacionar as ruas atuais com aquelas por onde Jesus andou. The fifth station, here the Cyrenian helps Jesus carry the cross. And may they generously follow your call. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Mas aqui, onde a Via Crucis termina na Igreja do Santo Sepulcro, os fatos verdadeiros não parecem ter muita importância, comparados com a profunda experiência de compartilhar simbolicamente da paixão final de Jesus. Os muçulmanos fazem os seus cultos na mesquita de Al-Aqsa, que fica perto do Domo na Rocha. O domo está localizado no local do antigo templo onde Jesus uma vez pregou e foi construído há cerca de 1.300 anos sobre a rocha de onde, acredita-se, Maomé ascendeu aos céus. Judeus reúnem-se aqui para rezar todos os Shabats, nos dias de festas e nos dias sagrados. Para eles, o Muro Oriental é o local mais sagrado de Jerusalém. Estas rochas maciças são remanescentes do muro do antigo templo. A praça onde essas pessoas estão rezando está, na verdade, cerca de 12 metros acima da rua onde Jesus deve ter caminhado. Os fiéis escrevem orações, súplicas e agradecimentos em pedaços de papel e os colocam dentro das fendas do muro. A linha escura ao longo do muro, a aproximadamente 1,5 metros acima do chão, é o resultado de milhares de pessoas ali descansarem as mãos e testas durante as orações. A área é dividida em seções separadas para homens e mulheres. No Oriente Médio, as mulheres em geral ficam segregadas dos homens durante a observância religiosa pública. Estes degraus recentemente escavados são resquícios do templo. Este é um local na moderna Jerusalém por onde Jesus deve realmente ter caminhado. Eles são intencionalmente irregulares, alguns mais altos do que os outros, outros mais estreitos, talvez para garantir uma certa compostura na sua subida. Quando Jesus e seus discípulos entraram no templo, eles eram parte de uma vasta multidão que aglomerava pessoas de todas as partes do mundo que iam a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Os levitas, descendentes da tribo de Levi, eram os zeladores, músicos e cambistas do templo. Também eram os encarregados da segurança e vigiavam a multidão alvoroçada do pátio externo. Havia um comércio intenso de animais para o sacrifício. As pessoas levavam dinheiro de todas as partes do mundo. Mas como somente os ciclos tírios eram aceitos no templo, outros levitas trabalhavam no câmbio das moedas. E começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e os bancos dos que vendiam pombas. E ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa chamar-se-á a casa da oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões.
Jesus tornou-se um homem marcado. As autoridades do templo sabiam que ele havia ressuscitado Lázaro. A sua entrada triunfante em Jerusalém não podia ter passado desapercebida. E agora, este ataque veemente dentro do próprio templo. A Páscoa era sempre uma época perigosa, quando as multidões que enchiam Jerusalém poderiam facilmente se aglomerar em torno de um líder carismático. Isso já havia acontecido antes. As revoltas sempre se iniciavam no templo, um ímã no coração da cidade. Construído por Herodes o Grande, o templo era uma maravilha arquitetônica da época. As pessoas viajavam de todas as partes do mundo antigo somente para admirar o seu esplendor. A construção havia começado mais de uma década antes do nascimento de Jesus, e os seus toques finais ainda estavam sendo feitos quando ele morreu. A maior parte do resto da cidade também havia sido reconstruída durante o reinado de Herodes. Cobrindo quase um acre de terreno, esta maquete em escala nos dá uma boa ideia de como era a cidade naquela época. Imagine-a tomada por multidões de pessoas de todas as partes do mundo. Pessoas abastadas e poderosas também iam comemorar a Páscoa em Jerusalém. Elas ficavam na parte alta da cidade, onde a classe dominante vivia. O governador romano Pôncio Pilatos talvez tenha se hospedado no magnífico palácio que Herodes o Grande havia construído para si mesmo. Pilatos viera da sede do seu governo, que ficava em Cesareia, na costa do Mediterrâneo, trazendo tropas romanas, no caso de algum problema acontecer. Perto dali ficava o palácio do sumo sacerdote Caifás e do seu sogro Anás, um antigo sumo sacerdote. O Evangelho de João nos conta que estes dois já haviam se reunido com o conselho judeu, chamado Sinédrio, para discutir a ameaça representada por Jesus e seus discípulos. Outra grande mansão provavelmente abrigou Herodes Antipas, soberano da província natal de Jesus, a Galileia. Ele também fora a Jerusalém para participar da festa. Antipas foi o homem que mandou prender e decapitar João Batista. O mármore branco e a placa de ouro do templo brilhavam na luz forte do sol. De qualquer lugar de Jerusalém podia-se vê-lo. Os muros de calcário da Basílica Real de Herodes se erguiam acima do lado sul do Muro de Retenção. Os degraus que saíam da parte oriental do muro desembocavam nas regiões mais baixas da cidade, as mais densamente povoadas. Este bairro de ruas congestionadas, habitado pela classe trabalhadora de Jerusalém, estava sempre lotado de pessoas. Para as pessoas que moravam aqui, a Semana da Páscoa era a época mais agitada do ano. A cidade, que tinha em torno de 40 mil habitantes, recebia mais de 150 mil visitantes. As ruas ficavam lotadas de pessoas, como acontece hoje em dia durante os feriados religiosos. O burburinho de diversas línguas é o mesmo, embora naquela época se falassem os idiomas antigos, o grego, latim, aramaico. Como a cidade quase não tinha atividade agrícola, uma grande quantidade de comida era trazida dos campos para alimentar as multidões. E toda ela era vendida nos mercados e barracas que se espalhavam pelas ruas. Também eram vendidos artigos finos de todas as partes do mundo, sedas do Extremo Oriente, linhos da Galileia, cerâmica e vidros de luxo da Itália, tapetes da vizinha Síria, especiarias da Índia, Pérsia e até de outros locais mais distantes. Jerusalém era famosa pelos seus artigos de lã, seus tecelões e alfaiates e pelos seus ourives e prateiros. Os berros dos mercadores e vendedores ambulantes aumentavam o tumulto. As multidões entupiam Jerusalém, obrigando muitas pessoas a pernoitar acampadas fora dos muros da cidade.
Os galileus montavam as suas tendas no Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale de Quidron. Eles certamente consideravam a sombra das oliveiras um refúgio acolhedor do caos urbano. No Monte das Oliveiras, os galileus estavam entre pessoas trabalhadoras como eles próprios. O cultivo de olivas era a única atividade agrícola de Jerusalém. Havia uma competição acirrada para colher o fruto no seu auge, com as mãos ou sacudindo os galhos abarrotados com varas compridas. As olivas eram uma importante fonte de renda. O proprietário da Getsemane, a prensa da oliva, ficava no local para garantir o máximo possível de lucro. O precioso óleo era extraído da fruta, como fazia esta antiga prensa. Cada distrito tinha a sua própria prensa de oliva. O proprietário e seus trabalhadores eram pagos pelos fornecedores de olivas através de uma percentagem do óleo extraído pelas suas prensas. Eles trabalhavam muito, colocando a fruta amassada nas malhas de rede para processar o máximo possível. Eficiência era a palavra-chave para se manter na competição com outras prensas. Músculos e pedras pesadas aumentavam o peso da alavanca que caía sobre a polpa, extraindo até a última gota. Eles armazenavam o óleo em jarras de barro que tinham o logotipo do proprietário do arvoredo de olivas. O óleo era vendido para uso culinário, como combustível para lamparinas e como ingrediente básico de remédios, pomadas e creme para a pele. Esse proprietário de prensa poderia não somente vender o seu óleo, mas também comercializar o restante da polpa para ser usado na fabricação de sabonetes ou como as sandálias de fornos. Todos os 4 evangelhos nos contam que à noite, Jesus e seus discípulos se retiraram para o Monte das Oliveiras. A luz do dia assistia ao apinhamento humano nos pátios do templo quando a Páscoa se aproximava. Todos os que iam a Jerusalém iam ao templo, inclusive os viajantes não judeus, interessados somente em assistir o espetáculo. Imagine o pandemônio que se formava com os milhares de fiéis. Muitos judeus faziam a peregrinação até a cidade apenas na Páscoa. Era a única oportunidade do ano de fazer sacrifícios de penitência pessoal ou de agradecimento no templo. Para alguns peregrinos de terras estrangeiras, era a única oportunidade de toda a vida. O vasto pátio do lado de fora do templo, conhecido como o Pátio dos Não-Judeus, era maior do que 10 campos de futebol e aberto a todos, judeus e não-judeus. Acima se erguia a Fortaleza Antônia, protegida por tropas romanas. Durante a Páscoa, as tropas de elite de Cesareia também ali ficavam, prontas para reprimir qualquer distúrbio. Somente os homens e mulheres judeus podiam entrar no templo, que ficava no mesmo local do templo do rei Salomão até cerca de 600 anos antes. Na barreira que separava as duas áreas ficavam pedras, onde avisos escritos em grego advertiam os estrangeiros a ficar do lado de fora, sob pena de morte. Até mesmo os soldados romanos respeitavam a proibição. Eles nunca atravessavam este portão que dava no Pátio das Mulheres, assim chamado porque era o mais próximo das partes internas do templo às quais as mulheres judias tinham acesso. Era um local de encontro, agitado a qualquer hora do dia. Ali, os mestres ensinavam, os estudiosos debatiam, as famílias e amigos se encontravam.
Os homens judeus deixavam as suas famílias para subir esta escada e atravessar o portão Nicanor até o pátio dos israelitas. Em um dia normal, centenas de homens levavam animais para serem sacrificados. Talvez uma pomba, uma cabra, uma ovelha. Um homem rico podia levar até um boi. Aqui o animal era dado a um sacerdote que o abatia e cuidadosamente o preparava para o sacrifício de acordo com as regras exatas estabelecidas pelas leis de Moisés. Depois de matar o animal, ele colocava partes do seu corpo para queimar, atiçando o fogo com madeira imaculada. Este antigo ritual de sacrifício, esta afirmação literal de que toda a vida pertence a Deus, era a razão de ser do templo. Todos os dias, centenas de sacrifícios eram feitos ali. Alguns de expiação de pecados, outros de agradecimento por boa sorte e outros ainda pela busca da pureza espiritual. Ninguém, somente o sacerdote, podia se aproximar do altar ou entrar no santuário do templo. Suas colunas, paredes e portas eram revestidas de ouro e no seu topo havia feixes de uvas e parreiras douradas. Espigões no teto evitavam que os abutres e outros pássaros de carniça ali se alojassem. No interior ficava o altar do incenso, uma mesa com oferendas diárias de pão não fermentado e o grande candelabro de 7 braços, o menorá. A sala mais reservada, o misterioso santuário, era uma sala vazia, na qual nenhuma luz jamais brilhara. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, para pedir perdão a Deus por todos os pecados coletivos de todo o povo judeu. No templo de Salomão ficava guardada a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. A arca era protegida por um querubim alado, mas a arca e as tábuas foram perdidas quando os conquistadores babilônios destruíram o templo de Salomão. Como líderes religiosos, os sacerdotes que serviam o templo eram muito diferentes dos sacerdotes, ministros e rabinos de hoje em dia. A tarefa principal do sacerdote era executar os rituais especiais que faziam parte do sacrifício. As únicas leis religiosas por eles respeitadas eram as leis imutáveis de Moisés, estabelecidas nos 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles pouco pregavam ou participavam das discussões sobre as interpretações da lei, como os escribas e fariseus, desde que a Torá fora transmitida. Um sacerdote não escolhia a sua vocação, ele nascia sacerdote. Ele era sacerdote porque descendia de Arão, o irmão de Moisés, e como seu pai, também não teve escolha. Os levitas que assistiam os sacerdotes também herdavam a sua posição. Os sacerdotes e levitas mantiveram esta antiga lei através dos séculos. Devido a esta tradição imutável, o templo e Jerusalém permaneceram como um símbolo constante para os judeus de todas as partes do mundo, de que era deles a terra prometida por Deus. Na época de Jesus, havia um grupo deles, os saduceus, que se dedicava a manter inviolável a pureza da tradição do templo. Os rituais da Páscoa eram diferentes de qualquer outro ritual. Milhares de ovelhas eram levadas à cidade para serem sacrificadas. Atualmente, os sacerdotes samaritanos comemoram a Páscoa no Monte Garizim, seguindo o mesmo ritual daquela época. Era o único dia do ano em que os animais não eram sacrificados pelos sacerdotes. O sacrifício era feito pelos próprios chefes de cada família. Milhares de homens se alinhavam no pátio dos israelitas, esperando a sua vez de executar o sacrifício, conforme prescrevia o ritual. O sangue era depositado em uma tigela dourada, que passava por uma sucessão de sacerdotes, e era lançado no grande altar. Em seguida, a tigela voltava de mão em mão para ser de novo enchida com o sangue de uma outra ovelha. Cerca de 17 mil sacerdotes e levitas de toda a Palestina se juntavam aos encarregados do templo para este ritual, que se estendia por um dia inteiro. Todos trabalhavam do amanhecer ao anoitecer.
Naquela noite, por toda Jerusalém, pequenos grupos compartilhavam o pão sem fermento, as ervas amargas e a ovelha assada. Eles recontavam a história do sofrimento das crianças de Israel, escravizadas pelo faraó do Egito, e de seu penoso êxodo daquela terra cruel, depois que o anjo da morte havia passado sobre as suas casas. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os sacerdotes e os escribas buscavam como eliminar Jesus, pois temiam o povo. Foi nesta atmosfera extremamente tumultuada da Páscoa que Jesus fez a sua pregação no templo. A cidade apinhada de pessoas era como um pavio altamente inflamável. Tanto os sacerdotes do templo quanto as autoridades romanas temiam que Jesus pudesse ser a centelha que o colocaria em chamas. As palavras ditas por ele no templo eram diferentes das palavras singelas que usava nas pregações que dava nos vilarejos do interior. Elas prometiam alguma coisa nova, alguma coisa que levantava o espírito dos oprimidos e que ia de encontro às autoridades religiosas e romanas. Eu sou a luz ao mundo. O que me segue não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em verdade vos digo que quem escuta a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna e não está submetido ao julgamento, mas passou da morte à vida. Agora chega o momento de ser julgado este mundo. Agora o chefe deste mundo será lançado fora. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Na véspera da Páscoa, Jesus e seus discípulos se reuniram para compartilhar o banquete. É este banquete que conhecemos como a última ceia. Tomando então o cálice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Deu graças e disse: Tomai-o e distribui-o entre vós. Pois vos digo, não mais beberei de hora em diante do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. Depois, tomando o pão, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. e dando graças, partiu e deu, dizendo-lhes: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Naquela noite, as autoridades do templo foram ao jardim de Getsêmani para prender Jesus. O discípulo Judas o havia traído com um beijo. Judas recebera 30 moedas de prata como pagamento, o preço de um escravo. Jesus foi preso e levado diante do sumo sacerdote Caifás e de um antigo sacerdote, Anás. Eles sabiam da popularidade de Jesus e do perigo que representava para eles. Embora fossem poderosos, eles não eram benquistos pelo povo.
Alguns os desprezavam porque não eram descendentes da antiga linhagem de sumos sacerdotes. Eles haviam sido nomeados pelo Império Romano, que poderia destituí-los do cargo. Para o bem da sua própria posição, autoridade e futuro, estes sacerdotes temiam uma revolta durante a Páscoa. E agora confrontavam o homem que poderia tê-la iniciado. És tu o Cristo, o Filho de Deus? Eu sou. A ideia de que o Messias poderia estar agora em Jerusalém era o bastante para eclodir uma revolta. Tratava-se de um antigo sonho. O Filho de Deus, Filho do homem, Cristo, o Messias, ungido por Deus para libertar o povo judeu. Cada um dos judeus que sofriam sob a opressão romana alimentava a esperança profunda de que o Messias viria para trazer a libertação. As expectativas eram tão diferentes quanto as pessoas. Aqui estão as palavras com que alguns escritores judeus da época descreveram as suas próprias expectativas. O Senhor proclamará um novo sacerdote, e com seu sacerdócio todos os pecados desaparecerão, e os que não obedecem às leis cessarão de fazer o mal. Ele vai abrir os portões do paraíso, e ele vai dar aos sagrados o alimento da árvore da vida. Um rei, o filho de Davi, irá purificar Jerusalém das nações que pisam sobre ela, destruir as nações ilegais e reunir um povo sagrado, que será por ele conduzido dentro da justiça. O mais alto subirá, somente o Deus eterno. Depois você, Israel, conhecerá a felicidade. Havia outras expectativas e esperanças, embora todos compartilhassem da mesma visão, de que Deus, com o seu poder, salvaria o povo judeu das forças mundanas que o oprimiam. A esperança de um Messias era uma perspectiva ameaçadora para os que detinham o poder neste mundo. Mas a destruição do homem que encarnava esta esperança poderia despertar a ira daqueles que nele acreditavam. Caifás e Anás conduziram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano, e o acusaram de desacato à autoridade romana. Pôncio Pilatos era um homem cruel e opressor que tinha desprezo pelos judeus e pelas suas crenças. Mas era objetivo bastante para não se intrometer na lei judaica religiosa, apenas seguindo a política de Roma de permitir que o povo das províncias tivesse liberdade religiosa. Como governador de uma pequena parte do vasto Império Romano, ele queria manter o seu território em paz. Sucesso para Pôncio Pilatos era evitar que o imperador ouvisse falar de problemas em Jerusalém, e por isso ele rapidamente liquidava toda e qualquer insurreição. Durante a sua administração, diversos rebeldes haviam sido crucificados e ainda assim havia o perigo de uma revolta. A crucificação talvez seja a forma mais dolorosa de punição já inventada. Ela era aplicada àqueles que se rebelavam contra a dominação romana. Os braços da vítima eram pregados em uma viga de madeira com pregos compridos, fixados entre os ossos dos pulsos. Em seguida, a viga de madeira era amarrada a um poste. As pernas eram torcidas, algumas vezes quebradas, de forma que somente um prego precisasse ser colocado através dos 2 tornozelos ou calcanhares. Algumas vezes um soldado poderia sentir pena e oferecer à vítima uma esponja embebida com vinagre ou mirra, um narcótico, ou até mesmo esfaqueá-lo. Algumas cruzes tinham uma pequena estaca ou assento para apoiar o corpo. Isto era particularmente cruel, pois prolongava o momento da morte. No entanto, uma vítima que tivesse sido antes espancada sangraria até a morte em questão de horas. A morte, em geral, vinha lentamente, demorando vários dias. O peso do corpo acabava por enfraquecer os músculos do peito. A vítima não conseguia mais respirar. A morte era por asfixia. Um cartaz com a lista de todos os crimes da vítima poderia ser preso na cruz para que todos o vissem. Ninguém sabe quantos judeus morreram desta maneira durante o domínio romano. Segundo os registros da época, foram milhares, talvez dezenas de milhares. Pôncio Pilatos não hesitava em crucificar os judeus rebeldes. Mesmo que a princípio não tenham ordenado a morte de Jesus. Talvez ele estivesse igualmente preocupado com os efeitos que a sua morte pudesse provocar nos seus seguidores.
Por isso mesmo, aproveitando o fato de Jesus ser galileu, ele o enviou para Herodes Antipas, o soberano da Galileia, que estava em Jerusalém por conta da Páscoa. Este era o mesmo homem que uma vez tentara prender Jesus. Mas, advertido por alguns fariseus, Jesus conseguira escapar. Desta vez, Herodes apenas ridicularizou Jesus, chamando-o de falso rei dos judeus e mandou-o de volta a Pilatos. O romano hesitava em transformar Jesus em um mártir. Por isso, em homenagem à Páscoa, ele propôs libertar Jesus ou um outro prisioneiro, chamado Barrabás, que aguardava a sua execução. Barrabás era considerado rebelde e assassino. A acusação de assassinato significava que ele havia matado um soldado romano durante uma insurreição. Mas, aos olhos de muitas pessoas, isto o tornava um herói. E que esperança poderia oferecer um Messias que não lutava pela sua própria vida? Então, as pessoas escolheram Barrabás. Jesus foi condenado à morte. Quando o levaram, lançaram mão de certo Simão de Cirene que voltava do campo e o carregaram com a cruz para que a levasse atrás de Jesus. Seguia o grande massa de gente e mulheres que batiam no peito lamentando-se por ele. Levavam ao mesmo tempo 2 malfeitores que deviam ser executados juntamente com ele.
Chegaram ao lugar chamado Calvário e ali o crucificaram, assim como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois de o haverem crucificado, repartiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Por cima da sua cabeça puseram-lhe a causa da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. הושע נפשך, כי מלך היהודים אתה. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Jesus morreu numa sexta-feira. Seu corpo foi enterrado antes do pôr do sol daquele mesmo dia. 3 dias depois, o seu sepulcro foi encontrado vazio.
ele havia ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá jamais. Alguns discípulos viram-no vivo pelos 40 dias seguintes. Eles testemunharam a sua ascensão aos céus. Através de seus testemunhos, as palavras de Jesus ressoam por todo o mundo até os dias de hoje. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.